Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu venho aqui, né, trazendo só mais um reforço de como feito as nomenclaturas, né, das cadeias carbônicas, certo? Só mesmo para a gente ficar mais craque, digamos assim, né? E na realização dessas nomenclaturas. Bom, meninos, aqui são as nomenclaturas das cadeias cíclicas, que, como vocês já sabem, são as cadeias fechadas, onde elas apresentam prefixo, infixo e sufixo, né? E antes mesmo de elaborar, né, o nome dessa cadeia, a gente acrescenta o nome ciclo, né? E vamos ver aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então é pen, né, o prefixo. O infixo quer dizer que são os tipos de ligações que, como vocês podem observar aí, as ligações são simples, né? Então, AN e só possui carbonos e hidrogênio nessa cadeia, então a terminação, né, o sufixo dele é O. Então, vai ficar ciclo, pentano, certo? Juntando todas essas partes, tá bom? Aqui, né, a nomenclatura dos hidrocarbonetos com cadeias ramificadas. Pessoal, os hidrocarbonetos com cadeias ramificadas, né, elas possuem lá, são aqueles cadeias onde possui, né, algum grupo substituinte, também considerado, né, fora da cadeia principal, tá bom? Onde elas são sequências, né, de carbonos, também hidrogênios, que também são considerados o nome, né, de grupos substituintes, que são os metil, etil, certo? Os propil e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma cadeia ramificada. Essa daqui, ó, como ela é mais longa, né, é considerada a cadeia, né, principal. E esse aqui de baixo, ela é considerada a ramificação dessa cadeia, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa ramificação, ela tem, né, o nome lá dos grupos dos substituintes, que são os metil, que ela possui apenas o carbono, né, ligações simples e a terminação il. Então, vamos dar o nome dele aqui, né, acrescentando as mesmas regras da nomenclatura para as demais. Então, a gente chama ele de metil, tá bom? Essa ramificação aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, quer dizer que é o quê? É prop, né? Prefixo, apenas ligações simples an e só carbonos e hidrogênio, né? Então, a nomenclatura dela vai ficar, né? 2-metilpropano. Por que 2-metilpropano? Esse 2 aqui veio da onde? Quer dizer que ele estava lá no segundo carbono ligado, certo? Vamos lá voltando aqui, ó. O grupo substituinte, ele está, né, ligado ao segundo carbono. E aquele 2 indica isso, tá bom, pessoal? Ele está conectado ao segundo carbono da cadeia principal. Então, é por isso que tem 2-metilpropano, tá ok? Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbono, então é pen, né? O prefixo. Apenas ligações simples, an e a terminação o, né? Por possuir apenas carbonos e hidrogênio nessa cadeia. E aqui, ó, o grupo substituinte, ele se encontra novamente
né, no segundo carbono da cadeia principal conectado, né? Então, segundo 2-metil pentano. E aqui nessa outra ele já se encontra no terceiro carbono, que é 3-metil pentano. Ok? Vamos aqui para frente. Aqui eu tenho outro exemplo, né? Aqui, pessoal, eu tenho aqui quantas ramificações? 1, 2, 3, né? Sendo que 2 se encontra aqui na cadeia principal no segundo carbono e o outro, né, se encontra aqui no quarto carbono. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o nome, né, dessa cadeia carbônica vai ser trimetilpentano. Por que trimetil? Porque se encontra 3-metil e a gente só adiciona, né, o número de carbono que eles estão conectados. Aqui o 2 tem 2 vezes, porque quer dizer que lá tinha 2-metil conectado em apenas no segundo carbono da cadeia principal. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho, né, mais outro exemplo, né? E aqui eu tenho várias ramificações, né? Eu não tenho apenas o metil, tá certo? Eu tenho aí um metil, um etil e um propil, certo? Nessa cadeia principal, que aqui, ó, a cadeia mais longa é a cadeia, considerada a cadeia principal. Então, vamos lá. Aqui, né? Eu tenho 4 etil, que quer dizer que está conectado no quarto. E eu tenho aqui no terceiro, no quinto e no sexto, um trimetil nonano, que quer dizer, o nonano, pessoal, que quer dizer que é o nome da cadeia principal, certo? Que ele possui 9 carbonos lá na cadeia principal, tá bom? E vamos lá para frente. E vamos chegar aqui aos hidrocarbonetos aromáticos, né? Eles são, né, moléculas onde apresenta sua estrutura 6 átomos de carbono, pessoal, que também são bastante conhecidos, né? Esses anéis aromáticos são o do benzeno, certo? Que é onde possui 6 carbonos na sua cadeia principal. Aqui eu tenho o exemplo. Aqui eu tenho um exemplo e eu tenho essas insaturações. Onde essas insaturações, pessoal, são ligações sim, duplas, né? Que elas não ficam fixas nele, elas ficam girando aqui, né? Fica só se movimentando. Né? Aqui é o benzeno. Aqui é a nomenclatura, né? Do anel benzeno. Ela também é da mesma forma, certo? Da outra. Sendo que aqui eu coloco primeiro o nome da ramificação e o nome benzeno, viu? Que é o nome do anel aromático, segundo a regra da IUPAC. Tá bom? Ou tolueno, certo? Que também é um dos nomes mais comerciais. E aqui é mais um nome científico dele. E aqui, né, eu tenho o etilbenzeno, né, que aqui é o etil, né, que é o nome da ramificação. Então, fica etilbenzeno. Aqui eu tenho, né, mais um exemplo. Isso quer dizer que, ó, pessoal, eu tenho um trimetil, que eu tenho 3 metil no ciclo benzeno, né? Aí vai ficar trimetilbenzeno, que indica aqui o número, né, de carbonos que eles estão ligados. E neles, pessoal, ó, nos derivados, só apenas nos derivados do benzeno, né, contendo 2 ligandes iguais, eles podem ser adotado o prefixo de orto
ou para, ou meta, certo? O prefixo sem pode ser substituído por esses três, por algum desses três, certo? Que aqui eu tenho um exemplo, né? Ó, dimetil, que tem dois metil, benzeno, ou orto dimetilbenzeno, né? Que quer dizer o que tem? Esse orto é porque tem duas ramificações aqui, tá bom? Aqui também eu tenho outro exemplo, certo? Aqui o dimetil, né, se encontra também no benzeno, como ele também possui dois ligantes, né? Que é no 1 e no 3, carbonos, eles estão ligados, podem ser substituídos por meta, dimetil, o ponto, ó, que se encontra nessa ordem, em 1 e no terceiro carbono. E aqui eu tenho, né, mais um exemplo do dimetil, né, onde eles se encontram no primeiro carbono e no quarto carbono, né, essas ramificações. Aí, substituindo, fica para dimetilbenzeno, tá bom? E, pessoal, hoje é só isso, certo? Só mesmo para dar uma reforçada aí na nomenclatura dessas cadeias carbônicas. E como atividade, né, eu trouxe aqui e eu quero que vocês produzam uma paródia, certo? Onde nela seja abordada a nomenclatura das cadeias carbônicas, né? Vocês vão produzir essa paródia falando, né, de como é que se dá, né, a nomenclatura das cadeias carbônicas, tá bom? E qualquer dúvida eu estarei aqui, é só entrar em contato comigo e um grande beijo, até breve.